fantástico, porque esse cara que está visitando a gente aqui é um cara que tem uma representatividade no nosso estado, uma história de muito tempo, né? E contribuindo, sobretudo, para o agronegócio. Muito obrigado, Jaime Verhuck, pela visita. Uma honra tê-lo aqui visitando o stand do Agrociência, visitando a Tecnofan 2026. Muito obrigado, boa tarde a todos vocês, né? A gente está aqui na Tecnofan nesse final de tarde e já quero te cumprimentar, porque você estava me explicando aqui agora, do projeto Agrociência. Parabéns, o agro precisa ser comunicado, mas na verdade a gente precisa mostrar o que é o agro, mas com gente competente consiga explicar para a população em geral o que é agro. Então parabéns, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. O nosso foco aqui é transferir essa tecnologia produzida na Embrapa, produzida nas universidades, numa linguagem que o produtor rural entenda e aplique na sua realidade, no seu dia a dia. Então esse é o foco aqui do Agrociência. E vamos bater esse papo. O que o senhor está achando da feira? O senhor andou por aí, visitou por aí? O que o senhor já viu aí? Bom, primeiro assim, acho que pelo dia de hoje, eu acho que ela já é um sucesso, pelo número de pessoas, número de palestras, né? E o que a gente viu aqui, uma discussão forte sobre bioinsumo, agricultura familiar. Inclusive eu passei no stand aqui há pouco, que chama Inova Fan, né? E achei muito interessante, grupo de jovens, inclusive não só do Mato Grosso do Sul, fazendo, na verdade, uma busca de soluções de problemas para a agricultura familiar, mas ouvindo os agricultores familiares aqui da feira. Então isso também é uma forma, essa escuta ativa dos produtores, esses jovens depois buscar soluções na área de tecnologia, mas acho que é importante a metodologia, né? Então esses jovens terem contato direto com o agricultor familiar. Então já começamos aqui na inovação. A gente viu aqui uma grande discussão sobre bioinsumos, quer dizer, a ideia que os bioinsumos chegando à agricultura familiar. Então eu já vi aqui uma cooperativa falando estruturando biofábrica, quer dizer, uma coisa que a gente não pensava há pouco tempo na agricultura familiar. Então acho que esse é um grande foco. Além das variedades, nós tivemos a oportunidade de ver os campos aqui, apresentando uma série de variedades. E eu quero te falar uma questão que eu acho que é importante. Eu passava ali por uma Mahindra, que é uma indústria indiana, né? E eu falava, olha, mas nós precisamos ter um investimento no Brasil muito forte na questão de mecanização. E aí, andando no stand um pouquinho para trás ali, já via John Deere com toda uma linha de produtos voltados para a agricultura familiar, porque essa era uma questão importante, né? A agricultura familiar, normalmente, a gente fala muito de tecnologia e aumento de mecanização, produtividade, mas nós não tínhamos equipamentos adequados para a agricultura familiar. Então, nós estamos vendo isso aqui. Então, imagina, nós discutimos tecnologia, bioinsumos, mercado e equipamentos. Então, só essa primeira rodada que eu dei aqui foi importante para a gente ver o quanto que nós podemos propiciar a agricultura familiar e quanto que nós podemos avançar na agricultura familiar do país, não só aqui da região de Dourados. E o nosso estado, ele tem uma história de produtividade, de produção muito importante para o agronegócio brasileiro, né? Nós produzimos alimentos, produzimos fibras, produzimos papel e celulose, mas também temos a agricultura familiar, que produz alimento, que tem representatividade no mercado. Tudo aquilo que a gente consome, né? A agricultura familiar, ela tem uma participação muito importante, assim como o próprio grande produtor de soja, milho, para equilibrar a nossa balança comercial. Mas, enfim, a Tecnofan, ela mostra, é uma vitrine, verdade, não é, Jaime, que mostra a importância da agricultura familiar, enquanto a Embrapa está ali pesquisando, o desenvolvimento de pesquisa para levar para essa agricultura familiar, né? O que o senhor tem a dizer em relação a empresas como a Embrapa, as universidades, a Agraer, a própria Semadesc, né, que estão desenvolvendo ações em prol da agricultura familiar no nosso estado? Então, você vê, eu passei ali no stand da Embrapa só para dar um exemplo, né, que é o desenvolvimento da cultivar de mandioca de mesa para a agricultura familiar para que vá para o mercado, com altíssima produtividade, altíssima tecnologia, resistente a doenças. Quer dizer, então a gente mostra claramente o quanto que a Embrapa está olhando para esse produtor familiar, de tal forma que você consiga gerar renda a esse agricultor e principalmente que ele se mantenha na atividade. Então essa é uma das questões, mas as universidades da mesma forma. Hoje eu acho que a gente conseguiu no estado desenvolver a gente chama de ecossistema, né? Exatamente. De processo todo, onde a gente consegue trazer o produtor, que é o privado, que é o nosso pequeno agricultor e da agricultura familiar, a academia, que é fundamental nessa importância, e o próprio governo definindo políticas públicas. Ontem mesmo eu vi uma pesquisa da Universidade Federal,
sobre ainda alguns desafios que nós temos. Por exemplo, nós temos ainda bom número de produtores da agricultura familiar no estado que precisam de regularização fundiária. Então esse é um foco que a AGRAER está colocando, o governo federal trabalhando muito fortemente nisso. Eu acho que esse seria um primeiro grande trabalho, a regularização fundiária. O segundo é a própria CAF, que habilita esse produtor a fazer a sua comercialização. Então, até durante a minha passagem pelo governo, nós percebemos que muitos agricultores vendem no próprio município. Começamos a criar centrais de comercialização. Então, inauguramos 9 centrais de comercialização no estado, que é exatamente para esse produtor conseguir chegar mais perto ao consumidor. Acho que essa é uma questão fundamental. E a outra assistência técnica. Nós temos aí a iniciativa privada, o Senar está aqui, inclusive, na feira, que está fazendo um excepcional trabalho de desenvolvimento da assistência técnica. As universidades têm os seus projetos. Você lembra que na Fundex nós fizemos um trabalho de extensão tecnológica, que foi fundamental, as universidades participando, quer dizer, nós pegarmos um projeto de pesquisa, formarmos esse aluno. Então, foi uma inovação que nós fizemos para exatamente mostrando a questão da necessidade da extensão para isso. Então, acho que nós temos um conjunto de políticas. A Carla, inclusive, que é a superintendente de agricultura familiar, me falava agora que a gente bateu um recorde do PA, do Programa de Aquisição da Agricultura Familiar. Então, isso também é um instrumento importante, institucional de venda, tanto o PENAF, onde esses agricultores vendem para as escolas. Então, veja, assim, acho que a agricultura familiar ela tem hoje um apoio institucional, um apoio de política pública, o PRONAF aí. Nós batemos no ano passado o recorde de financiamento pelo PRONAF, agora depende da regulação documental, de todo do CAF. Então, acho que a gente tem um ambiente. E aí eu quero te dar, eu acho que é importante, a gente vê muito nos estudos, e a academia fala, da necessidade de nós trabalharmos com a agroindustrialização dos produtos. E nós estamos vendo aqui, Sim. nesse instante que nós estamos aqui, uma série de produtos da agroindustrialização. E aí nós percebemos que tinha muito problema de energia elétrica ainda, monofásica. Então o governo do estado, nós lançamos ainda antes, quando eu saí do governo, um projeto que chama MS Trifásico, que é para levar energia trifásica ao produtor rural. Então é um projeto de quase 200 milhões, e isso para propiciar a esses produtores que consigam fazer a famosa agregação de valor aos seus produtos, tá? Diminuindo a perecibilidade, chegando a novos mercados. E aí nós tínhamos uma questão importante, que eu acho que é importante a gente falar aqui, dessa desmistificação do agro. Nós temos o sistema de inspeção municipal. Então, hoje, que esses produtores, eles têm um SIM, chamado de sistema de inspeção municipal, e eles só conseguiram comercializar. Ele é de Dourados, ele consegue comercializar isso em Dourados. Nós passamos alguns anos estudando uma legislação e criamos uma coisa que chama PAC-POA. Então, esse produtor que hoje é habilitado aqui em Dourados, quando o consórcio faz adesão ao programa PAC-POA, ele pode vender no estado inteiro. Então, ele ganha um selo chamado PAC-POA. Então é um programa que permite a esse produtor. Isso nós ampliamos o mercado de maneira significativa para esse produtor da agricultura familiar, que vale para qualquer sistema de inspeção municipal em consórcio. Então veja rapidamente aqui o quanto que é importante a política pública, a pesquisa, e sempre olhando assim, o que pode chegar ao produtor? Como é que ele pode desenvolver isso? É o mais importante, né? Isso tudo aqui que a gente está vendo precisa de alguma forma chegar ao produtor. E a Tecnofan tem mostrado que é possível, né, Jaime? O senhor tem 11 anos, mais de 11 anos e 3 meses, propriamente dito, aí à frente aí da Semadesc, né? O senhor tem passado e observado o nosso estado, como ele tem desenvolvido e muito aí nos últimos anos. Isso graças a um trabalho incansável de vocês. E o que o senhor tem visto aí, o que o senhor tem preparado com a sua equipe, com a turma aí que vocês estão trabalhando para o futuro do nosso estado? Como é que o senhor tem visto aí o futuro do Mato Grosso do Sul à frente do agronegócio, da agricultura familiar? Quais são os planos? Bom, eu agora saí, né, recentemente da secretaria, mas assim, o fato de ter ficado aí esses 11 anos permite a gente muito olhar a base, né, o marco zero e do que nós conseguimos realizar até hoje. E veja, quando a gente olha o Mato Grosso do Sul, o seu futuro, a sua estrutura, eu acho que nós temos um caminho ainda de transformação econômica. No agro, o caminho foi delineado e a gente vai continuar isso, que é exatamente reduzir a área de pecuária, levando isso para as culturas, seja ela da soja, do milho, do eucalipto, da citricultura, que entrou fortemente agora no estado de Mato Grosso do Sul. Então o agro tem um caminho ainda de expansão. O Mato Grosso do Sul cresce 2 a 3 vezes no agro, nós crescemos, na verdade, quase 5 vezes o que o Brasil cresceu. Então nós temos ainda essa perspectiva de crescimento focado na diversificação. Quando a gente olha para a agricultura familiar, não é diferente. Inserção tecnológica, quer dizer, é muito claro que nós temos que entrar para a questão de estufa, sistema de irrigados e sistemas de agroindustrialização. Acho que esse é o caminho, e é o que a Tecnofan está mostrando aqui. Esse é o caminho da agricultura familiar. Então, a perspectiva do Mato Grosso do Sul é uma perspectiva de crescimento, diversificação, inserção tecnológica e, obviamente, para isso, nós precisamos de política pública e crédito adequado. Já para encerrar, que eu sei que você precisa pegar seu voo, partir para casa, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Você está falando de crescimento, desenvolvimento do nosso estado. Uma pergunta que não posso... Pode ser alguma parada, deixar de falar.
Rota Bioceânica. Muito Rota bom. Bioceânica está aí batendo a porta. Como é que o nosso estado está se preparando para essa grande mudança, evolução do nosso estado? Veja, nesse tempo todo, na verdade, eu tive a oportunidade, há 10 anos atrás, de definir aonde ia ser a ponte junto com o governo do Paraguai. Então, realmente, eu estou inserido. Que privilégio, hein? Por mais que nós tenhamos aí, obviamente, toda uma história da rota, são mais 40 anos pessoas pensando nessa rota. Mas é importante as pessoas entenderem. O mundo já está olhando essa rota. Isso é o primeiro. Nós estamos mudando a geopolítica de logística do mundo. Então, às vezes a gente fala assim, mas qual o benefício para o Mato Grosso do Sul? Primeiro, uma questão muito clara. Nós estamos pegando e nos aproximando do nosso maior cliente, que é o mercado asiático. Isso é importante. Então, todos esses produtos, nós estamos nos aproximando de maneira mais competitiva. O que é competitividade? Com redução de custo lá para o mercado asiático. Então, a gente tem uma abertura potencial muito grande. Nós temos, obviamente, é importante eu destacar o papel das universidades. Nós temos aí a Unirila, que contempla, o FGD lá que está a gente, a Universidade Federal, a UEMS. As universidades juntas da Argentina, Paraguai, estão pensando, porque, veja o seguinte, ninguém quer só um corredor. O Paraguai não quer que a gente carregue em Dourados, e eu falo muito de Dourados. Dourados talvez seja o município que mais vai se beneficiar no curto prazo da rota, porque o perfil de produção está adequado àquilo que nós já estamos exportando. Então, hoje já está saindo daqui o produto da suinocultura para a China. Ele vai sair por aqui. Olha a oportunidade de bater na porta. Dourados talvez seja o primeiro município a se beneficiar da estrutura da rota, mas nós temos que pensar no desenvolvimento local, no desenvolvimento dessas comunidades e também no desenvolvimento de produtos vinculados a esse mercado. Então, a rota atrasa um pouquinho dali. Em 1 ano e meio, ela já é uma grande realidade. Toda a contratação da infraestrutura está feita. Então, nós temos que olhar realmente, e eu acho que esse é um olhar que ainda talvez nós não fizemos ainda. É como a agricultura familiar, os produtos da agricultura familiar, eu acho que esse nós não fizemos ainda. A gente pensou muito no agro, muito na proteína animal, mas nós não olhamos para a agricultura familiar vai se beneficiar da rota. Eu acho que esse é um trabalho que nós temos que fazer, e as universidades têm um papel importante nisso. Que tipo de produto? Porque a gente precisa escala. Boa. Nós precisamos encher um container. Então, como a gente vai organizar as cooperativas, associativismo, mas com certeza mercado tem. Que bacana, Jaime. Legal a gente discutir esse assunto que é tão presente, tão dentro de casa, né? Verdade. A agricultura familiar, sem dúvida nenhuma, vai se beneficiar também, não só o grande produtor, não só a proteína animal, né? O produtor de proteína animal, soja, milho e tudo mais, mas a agricultura familiar também vai receber os benefícios da Rota Bioceânica. Então, Jaime, muito obrigado pela sua presença, uma honra muito grande bater esse papo contigo. Por mim eu ficava mais aqui, mas em função dos seus compromissos, né? Obrigado e parabenizar vocês de novo pelo projeto Agrociência. Parabéns à universidade por esse trabalho e que com certeza a gente conseguiu comunicar um pouquinho daquilo que você se propõe. Levar toda essa discussão do agro ao produtor e à população. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Vamos para um breve intervalo, a gente volta já já, não saia daí.